falar nesta noite, venha do alto. Glória a Deus, pelo nosso Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Aqui está a tua serva, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, Pai, para a tua palavra. Envia do céu, Senhor, e coloca os lábios dela tudo que ela precisa falar. Com sabedoria, com capacidade, com entendimento, Senhor, para que ela possa falar tudo que ela precisa. Porque tu conheces o nosso coração, Senhor, e tu sabe a nossa necessidade, a necessidade da tua igreja. Usa, Pai, ela como instrumento, Pai, nas tuas mãos, para a honra e glória do teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Estamos felizes, mais um dia na casa do Senhor. E aproveitando que os irmãos já estão de pé, né, vamos aí fazer a leitura da palavra. Aí logo após os irmãos podem se assentar, que eu vou estar adorando ao Senhor com louvor. Depois nós vamos aí falar um pouquinho de Jesus. Não vou demorar, não vou ser cansativa, mas vamos falar aí o que Deus colocou em nossos corações nessa noite. Livro de Mateus, capítulo de número 13, versículo 1 em diante. Uma palavra bem conhecida da igreja, mas como hoje é um culto de missão, e a missão, se nós não semearmos na obra do Senhor, ela não acontece. Então aí o Senhor colocou essa palavra em meu coração nessa noite, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre ela. Mateus, capítulo de número 13, verso 1 em diante. Mateus, capítulo 13, verso 1 em diante. Que diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu entre predegais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, e sufocaram-a. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, o outro 60, e o outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A igreja pode se assentar. Vamos aí adorar o Senhor nessa noite com ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo. Oh, Jesus, o Senhor tem um plano na minha e na sua vida. Creia nisso. Aleluia. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Aleluia. Não se frustrarão, não se frustrarão. Glória. Os planos de Deus ninguém impedirá. Glória a Deus. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Oh, aleluia. É, Deus, eu creio, Jesus, aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia, Jesus. Bem sei eu
E a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. E nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu. Oh, aleluia. É Deus. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Oh, aleluia, eu creio. Se Deus ele tem um plano na minha e na sua vida, ninguém pode impedir. Aleluia. Como lemos a palavra do Senhor aqui nessa noite, uma palavra bastante conhecida da igreja. Aleluia. Quando o Senhor Jesus ali pregava para aquele povo, a Bíblia diz que ele sempre falava por parábolas, para que o povo viesse a entender aquilo que ele estava falando. E quando lemos aqui a parábola do semeador, nós vemos como o Senhor quer falar comigo e com você dentro dessa palavra. Aqui ele diz, aleluia. Aqui ele começa dizendo que havia um homem e que esse homem saiu a semear no campo. E ali ele semeando aquelas sementes, algumas caíram pelo caminho, outras caíram entre as pedras, outras caíram entre os espinhos, mas algumas caíram em uma terra boa. Glória a E Deus. o que o Senhor quer dizer para mim e para você dentro desta palavra? Irmãos, eu confesso que a posição que eu me encontro aqui hoje, muitas vezes eu preferi estar na posição em que você está aí. Porque o que é mais fácil? Eu semear ou eu ser semeado? É mais fácil eu ser semeado. Porque o eu semear requer responsabilidade, requer sabedoria, requer o Espírito Santo nas nossas vidas, requer muita coisa, o semear. Mas como se trata de um culto de missão, o Senhor também nos dá essa ordem. Se nós não semearmos, nós não vamos colher. Como esse semeador ele fez, ele saiu a semear,
E o que me chama a atenção nesta palavra? Em nenhum momento ele desistiu. Porque quando ele semeia, quando as primeiras sementes ali caem ao pé do caminho, Deus, aleluia. ali ele já teve um impedimento, ali ele encontrou uma dificuldade, mas ele não desistiu, ele continuou a semear. Lá na frente, ela caiu entre as pedras, mas ele também não desistiu, ele continuou a semear. Diante mais, caiu entre os espinhos, mas ele não desistiu de semear. Por quê? Porque ele tinha um alvo, ele queria colher. Então ele sabia que para aquela semente germinar, ela teria que cair numa terra boa. Ela teria que dar frutos. Ele queria ver a colheita daquela semente que ele estava plantando. E se nós trazermos para os nossos dias de hoje, na presença do nosso Deus, sabemos que muitas vezes, quando a palavra do Senhor diz, quando ela caiu ali ao pé do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Aleluia. Quando a Bíblia relata isso, o que o Senhor quer dizer para mim e para você? Muitas vezes são as pessoas, elas vêm à casa do Senhor, elas ouvem a palavra de Deus, mas muitas vezes elas não entendem aquilo que Deus quer dizer, o que Deus quer falar, o que Deus está falando. A outra parte, a que caiu lá entre as pedras, eles vêm, eles gostam da palavra, eles gostam do louvor, eles gostam do culto, eles saem daqui alegres, mas ainda está com aquele coração endurecido para Jesus. Glória! Ainda está com aquele coração assim, Deus fala, ele chora, a gente sente a presença de Deus, mas aquele coração ainda não se abriu totalmente para o nosso Deus. Aquela que vem, que cai entre os espinhos, ele vem, ele aceita Jesus, ele louva o Senhor, ele está na igreja, mas aí vem as lutas, irmãos. E se tem uma coisa que muitas vezes nos faz pensar em parar de caminhar, são as lutas nas nossas vidas. São as tribulações, são as aflições, são os levantes, são as dificuldades. Verdade, Deus. Não é assim? E muitas vezes vem essa prova, vem essa luta e ele não suporta. Quantos, irmãos, que eu e você conhecemos que estão nessa situação hoje? Eram obreiros da casa do Senhor, eram levitas na casa do Senhor, mas a luta veio tão grande, veio com tanta pressão, que não suportou. E hoje estão aí longe, não longe da presença do Senhor, porque a partir do momento que você entrega a sua vida a Deus, você se afasta de Deus, mas Ele não se afasta de você. Porque a Bíblia do Senhor, a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele diz, posso eu me afastar de Deus, mas Ele sempre deixa o Espírito Santo dele ao meu lado, me guardando, me protegendo. Né? Aí vem aquele que caiu na terra boa. Que maravilha. Essa caiu na terra boa, essa frutificou, essa deu frutos, essa teve uma colheita excelente, como a Bíblia diz aqui, né? E esses são eu e você que estamos aqui hoje. Nós viemos, entregamos a nossa vida ao nosso Deus, Ele limpou os nossos pecados, né? Nos deu uma nova vida, nos colocou diante da presença dEle, nos levantou com poder e autoridade. E nós estamos aqui hoje, fazendo a vontade do Senhor. Glória a Deus. Estamos aqui hoje adorando o nome do Senhor. Verdade, Senhor. Você acha que você queria estar aqui hoje na casa de Deus? Não, irmãos. Se você for olhar pela sua vontade própria, você não queria estar aqui nessa noite. Glória a Deus. Você veio aqui, como o pastor Silvio disse no começo do culto. Você veio porque o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite. Porque Ele tem algo de especial para mim e para a sua vida. Você não veio aqui em vão. Você pode ter certeza que se você veio na casa do Senhor com algum propósito, você vai sair daqui hoje abençoado. Porque o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve, Ele nos dá essa afirmação.
Creia somente nele. Creia somente em Deus. Glória a Deus. Porque é dele que vem o que eu e você precisamos. É dele que vem o meu e o seu socorro. E quando o Senhor ele fala aqui desse semeador, é uma reflexão para mim e para a sua vida. Será que nós estamos, eu falo por mim, irmãos, como o diácono Alex pregou aqui na noite de ontem, que eu ainda estou com aquela palavra no meu coração. Que palavra gloriosa que ele trouxe aqui na noite de ontem. Né? Será que eu estou semeando aquilo que Deus quer que eu semeie? Eu estou semeando na obra de Deus, mas pode ainda estar sendo pouco diante daquilo que Deus tem para a minha vida. Você está semeando na obra de Deus, mas ainda Deus quer mais de mim e de você. Glória a Deus. Aleluia. Ainda estamos fazendo, porque o que Deus faz pelas nossas vidas, irmãos, nem se nós ficássemos aqui a noite inteira agradecendo, ainda era pouco. Glória a Deus. Por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Quantos livramentos Deus já te deu? Quantas coisas o Senhor já fez em favor da sua vida? Quantos milagres, quantas curas, quantas libertações, quantas restituições, quantas coisas lindas que o Senhor já fez na nossa vida. E nós ainda não estamos semeando o suficiente para a obra de Deus. Meu Deus. É verdade, Jesus. Então o Senhor, Ele quer, essa palavra começa por mim, irmãos. Por mim. Muitas vezes, eu parei e pensei, muitas vezes a gente, é como o pastor Adriano sempre fala que a gente, muitas vezes, a vida da gente faz assim, ó, deslanche. Aí daqui a pouco ela estaciona. Por que será que estacionou? Será que não é Deus falando para mim e para você, filha, continua como você está, como você estava, né? Você fazia mais, você buscava mais, você orava mais, você jejuava mais, você falava mais de mim. Não que você não fale, igreja, porque nós falamos. Mas o Senhor, Ele quer ainda algo mais das nossas vidas, né? E essa palavra, o Senhor falou grandemente ao meu coração. E como está a terra que foi semeada? Como está o teu coração diante de Deus? Será que está na beira do caminho? Será que está entre as pedras? Será que está entre os espinhos? Ou será que está uma terra boa? Será que se Jesus chegar hoje e semear a semente dele, ele vai encontrar um coração bom? Ele vai encontrar uma terra fértil? Para que essa semente que for semeada possa crescer, possa produzir, possa dar bons frutos? Como está o meu e o seu coração hoje? Como que é essa terra? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é terra que ninguém pisa. Somente Ele conhece o meu e o seu coração. Eu te conheço externamente, mas o seu interior, o meu Deus conhece. Ele sabe. Irmãos, Ele conhece. Muitas vezes, quando as provas vêm nas nossas vidas, o primeiro questionamento que nós fazemos a Deus: mas Senhor, será que o Senhor não está me vendo aqui não? O Senhor, Ele está vendo. Com certeza que Ele está vendo. Mas aí será que nós perguntamos para o Senhor: Senhor, o que queres que eu te faça? Será que nós fazemos essa pergunta para Deus? O que o Senhor quer que nós façamos? Né? O que o Senhor quer mais de mim, de você? Cada um aqui, irmãos, Deus tem um jeito de trabalhar, Deus tem um jeito de usar, Deus tem um jeito de agir. O que é para mim, muitas vezes não vai ser para você. E o que é para você, muitas vezes não é para mim. Cada um Deus deu um dom, cada um Deus tem um plano. Porque já pensou se todo mundo aqui pregasse? Quem que ia louvar? Quem que ia dar um testemunho? Ou se todo mundo aqui louvasse, quem que ia pregar a palavra de Deus? Então cada um Deus trabalha de um jeito diferente. Trabalha de um jeito especial, porque você é especial para Deus. Eu sou especial para Deus. Se eu e você não fôssemos especial para o nosso Deus, Ele não teria se sacrificado lá naquela cruz do Calvário. Ele não teria derramado o sangue dele ali, inocente, por um culpado e pecador como eu e você.
Mas ali ele fez aquele sacrifício. E hoje eu e você estamos aqui na casa do Senhor, adorando o nome dele. Glória a Deus, aleluia. É, Espírito. E eu fui, irmãos, estudar, porque essa palavra aqui, no verso de número... No livro de Lucas, no capítulo 8 também, que fala da palavra, da parábola do semeador, ele diz aqui no verso 10 que diz assim: a vós é dado o conhecer os mistérios do reino de Deus, mas as outras por parábolas que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. E eu fui estudar e saber o que Deus estava querendo dizer para mim e para você nessa noite com essa palavra. E eu descobri algo interessante, irmãos. Você já parou para ver a diferença de ouvir e a diferença do escutar? Eita Deus, fala mesmo. O que é o ouvir? A gente muitas vezes nós temos o costume de falar assim: ah, eu ouvi o fulano falar assim, assim, assim. Ah, eu ouvi dizer que o fulano vai fazer assim, assim. O fulano não chegou em mim e disse, eu ouvi dizer. Né? E quantos têm ouvido a palavra do Senhor, mas não têm escutado? Porque o escutar é quando você tem consciência daquilo que você está ouvindo. Eu aqui hoje, eu estou falando, vocês estão me escutando, porque eu estou falando com vocês. Mas se eu estivesse falando em qualquer outro lugar, alguém ia dizer para vocês, olha, eu ouvi a irmã Deis pregar lá em tal lugar. Mas vocês não me viram, vocês ouviram. E aqui não, vocês estão me escutando. A diferença do ouvir e do escutar. Então, muitas vezes, nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós não escutamos aquilo que Deus quer falar para mim e para você. Essa é a grande diferença. Glória a Deus, aleluia. Essa é, muitas vezes, aquilo que, não que nos afasta da presença de Deus, mas muitas vezes nos impede de ter um pouquinho mais de intimidade com Ele. Né? Porque a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versos 6 e 7, diz assim, Paulo falando, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então não importa quem está ministrando aqui, não importa quem está semeando aqui, o que importa é que Deus vai fazer a obra. Muitas vezes nós semeamos e nós achamos, mas ali não vai dar fruto. E é aí que eu e você nos enganamos, que é dali que vem o melhor fruto. A pessoa, quando ela tem um sítio, uma fazenda, ou ela trabalha com grandes produções aí de soja, de milho, né? O agrônomo vai lá, ele avalia a terra, ele olha, ele fala o que tem que ser colocado ali naquela terra para adubar, para que a semente venha crescer assim, né? É assim que o agricultor faz. Ele prepara a terra. Ele vai lançar a semente. Só que vai depender dele que lançou a semente para essa semente germinar? Não, não vai depender dele. Vai depender de muitos fatores. Vai depender do tempo, porque se for um lugar que tiver muita chuva, muitas vezes para aquela semente a chuva já não é boa. Ou se for um lugar que tiver muito seco, se para aquela semente muitas vezes a sequidão também não vai ser boa. Então não vai depender do agricultor que lançou a semente. Ele lançou. Ele fez a parte dele. Mas vai como a palavra do Senhor disse aqui em Coríntios. Ele plantou. Ele regou. Mas quem vai dar o crescimento? É Deus. Se Deus achar que aquela semente vai germinar, ela vai germinar. A terra pode ser a melhor. Mas se não for da vontade de Deus, aquela semente nem cresce assim.
ali mesmo, diante daquela terra, dentro ali, ela afoga, ela morre. Porque se Deus não der o crescimento, nada acontece. Né? Nada acontece. E o Senhor, nessa palavra, Glória a Deus. Ele nos ensina muitas coisas, irmãos. E o que Ele nos ensina nessa palavra? Ele nos ensina que a palavra, ela gera amor nas nossas vidas. Isso está lá no livro de Tiago, capítulo 1, verso 18. Ela salva. Também está lá no livro de Tiago 1, verso 21. A palavra, ela regenera. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 23. A palavra, ela liberta. Está lá em São João, capítulo 8, verso 32. A palavra, ela produz fé. Está lá em Romanos, capítulo 10, verso 17. A palavra, ela santifica. Está lá no livro de São João, capítulo 17, verso de número 17. E o melhor de tudo, a palavra, ela nos atrai até Deus. Está lá no livro de São João, capítulo 6, verso 44 e 45. Louvado seja Deus. Essa é a melhor. Ela nos atrai até Deus. Porque quando nós conhecemos verdadeiramente essa palavra, quando a semente que foi lançada naquela terra boa, quando ela dá frutos, quando ela produz, verdadeiramente, ela faz tudo isso na minha e na sua vida. Ei, glória, aleluia. É, Deus te glória. Maravilha, Jesus. Glória a E a colheita, ela vai depender Deus. de Deus. Ela vai depender do momento de Deus. Muitas vezes nós colocamos propósitos diante do altar do Senhor e nós queremos para ontem. Mas o tempo de Deus, a palavra do Senhor diz que o tempo dele não é o mesmo que o meu e o seu. Por mim, as minhas bênçãos já tinham chegado há muito tempo. Mas não é o tempo de Deus me abençoar. Eu ainda até alcançar a minha bênção e você também alcançar a sua, você vai passar por muitos processos. E eu falei aqui outro dia, se você quer ter sucesso, suporta o processo. E muitas vezes o processo dói, muitas vezes o processo machuca, muitas vezes o processo vai te fazer chorar, muitas vezes o processo vai fazer você dizer, eu não quero mais, eu não posso mais, eu não vou mais, para mim não dá mais. Mas é só um processo. É nesse processo que Deus ele vai te dar um sucesso. Que Deus vai te honrar, que Deus vai te levantar, que Deus vai salvar, que Deus vai curar, que Deus vai libertar, que Deus vai agir, que Deus vai restituir. É nesse processo. E por mais difícil que seja, irmãos, porque é difícil. Quando você está num propósito, quando você está ali, Deus te coloca num processo dolorido. Deus de vitória. Se você não tiver essa terra boa aqui que Jesus disse na palavra dele. Se essa semente aqui que o Senhor lançou na minha terra e na sua terra, que é o meu e o seu coração. Se nossos pés não estiverem firmados na rocha, que é o Senhor Jesus. Não suportamos o processo, irmãos. Vai ser doído. Mas suporta o processo. Suporta o processo. Porque eu creio que em nome de Jesus, né, o nosso sucesso vai ser melhor ainda. Eu creio, Jesus. Aleluia, Jesus. Maravilha. Glória a E Deus. que o Senhor não venha, ou melhor, que eu e você não venha deixar essa terra que o Senhor adubou, que o Senhor plantou e que o Senhor fez dar frutos. Que nós não venhamos deixar aquela chama daquele primeiro amor se apagar do nosso coração. Tem um hino, faz muito antigo, mas tem uma parte dele que diz assim que queria tanto outra vez, amigo, te chamar de irmão
E como antes te saudar com a paz do Senhor. Se eu pudesse, entraria dentro do seu coração, para acender de novo a chama do primeiro amor. Glória a Deus. E que essa chama não venha se apagar do nosso coração. Que essa terra aqui, ela possa continuar produzindo. Eu creio. Né? Que nós possamos a cada dia estar lançando a semente, falando do amor de Deus. Porque é isso que o Senhor quer. Muitas vezes, né, um hino que você envia para o irmão, muitas vezes você acorda com aquele irmão na cabeça, com aquela irmã. Ai, vou mandar um hino para a irmã. E muitas vezes é aquele hino que você enviou para ela, que ela precisava ouvir naquele dia. E com aquele hino, com aquela palavra, né, ela vai se sentir confortada, ela vai se sentir abraçada, né? Isso é bom, irmãos. Isso é bom. Isso é semear. Isso é fazer o ID de Jesus. Isso é fazer a vontade do nosso Deus. Aleluia, Deus. E que essa palavra, irmãos, venha ficar no meu e no seu coração. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que não é por muito falar, mas é o ouvir e ouvir a palavra de Deus. E foi o que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, foi essa palavra. E que os irmãos venham guardar em seu coração. Que os irmãos venham cuidar da terra, do solo, que é o meu e o seu coração. Para que a cada dia o Senhor possa estar cuidando, plantando, e que nós possamos cada dia mais dar frutos e frutos bons na obra do Senhor. Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.